Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma aula, galera. Provavelmente vocês vão estar assistindo isso no período da tarde, o professor Fábio por aqui. Vou trabalhar nesse aulão algumas leis, certo? E essa daqui é para a galera do IPERN, certo? Lei complementar. Vamos começar os grifos essenciais. Bora arriscar. E aqui, Lei 308, a principal lei, né, que vai estar para quem vai fazer o concurso do IPERN, beleza? Claro, galera, que eu não vou trabalhar todas as previsões, porque, como eu disse, é um aulão de véspera, então eu vou trabalhar as posições principais aqui, certo? Então eu vou trazer, ó, isso aqui vai cair assim, isso aqui pode cair assim, beleza? É dessa forma que a gente vai trabalhar. Tranquilos? Então, sempre grifando, né? Tá aqui os pontos principais da lei. Eu acredito, pessoal, certo? Eu acredito que nós vamos ter alguma questão com relação a esse artigo 2º, porque ele é de suma importância para a gente entender, né, o sistema previdenciário aqui do Rio Grande do Norte. Então, veja, o regime próprio de previdência social do RN, ele visa dar cobertura aos riscos que estão sujeitos aos beneficiários e compreende o conjunto de benefícios. Então, eu acredito que isso aqui vai estar em sua prova. Garantir os meios de subsistência nos eventos de grave, isso aqui, ó, invalidez, moléstia profissional, doença, acidente em serviço, idade avançada, reclusão e morte. Reclusão e morte aqui para os dependentes. Além disso, proteger a família e a maternidade. Então, acredito que isso aqui vai estar em nossa prova, o examinador ele vai trazer uma questão sobre isso, certo? Lá no nosso capítulo 2º, professor, por que que está assim? Porque no Rio Grande do Norte a gente não encontra nenhum local em que você encontre a lei para você baixar. Então você tem que procurar em sites. Essa lei aqui, por exemplo, eu não encontrei no site do IPERN atualizado. Aí você tem que transformar, enfim. Mas o importante não é isso. Pessoal, veja só, beneficiários. Será que se você for fazer o concurso, né, tendo o IPER, será que nós não temos aqui a questão dos beneficiários, certo? Quem são os beneficiários? Nós temos, certo? Então, veja, vamos ver bem direitinho quem são os beneficiários aqui da Lei Complementar 308. São filiados do RPPS na qualidade de beneficiários, os segurados e seus dependentes, assim definidos, ó, olha que artigo interessante, sexto e oitavo. Então, pessoal, no artigo sexto e no artigo oitavo, certo? Nós vamos ter aí a definição, certo? De quem são essas pessoas. E aí é interessante, pessoal, nós vermos o seguinte, presta atenção. Esse artigo ele vai estar em sua prova, certo? Quem são os segurados, ó? Primeiro, segundo, certo? Nós vamos ter uma questão sobre isso. Pode anotar aí. Por quê? Porque é algo relevante, é algo importante dentro da Lei Complementar 308. Então, vamos lá. O servidor titular de cargo público efetivo dos órgãos e dados do Poder Executivo, Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas, Judiciário, Ministério Público, autarquias inclusivas em regime especial e fundações públicas, certo? O parágrafo primeiro, ele diz quem fica excluído desse regime, ó. Fica excluído do exposto do cabo desse artigo, o servidor público ocupante exclusivamente de cargo público de provimento em comissão. Isso aqui vai estar de sua prova. Então, não fica vinculado ao RPPS-RN quem está o cargo comissionado, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, bem como de outro cargo temporário em emprego público ainda que aposentado. Certo? Então, ó, são excluídos. Já imaginou, domingo cai uma questão para você e diz assim, ó, fica excluído. Aí você vai lembrar o que eu estou dizendo aqui. Os de provimento em comissão, certo? Bem como de outro cargo temporário, emprego público, ainda que aposentado. Certo? É o que diz nosso parágrafo primeiro, certo?
Aí, veja, pessoal, na hipótese de acumulação remunerada de cargos efetivos. Então, veja, ele está admitindo uma acumulação legal de cargo, certo? O servidor mencionado, qual é o servidor mencionado? Está aqui, ó, nesse artigo 6º, certo? Será assegurado obrigatório em relação a cada um dos seus vínculos. Então, vai ter suas contribuições de cada vínculo. Essa daqui é uma aposta minha. Quem é meu aluno sabe que eu falei durante as aulas do concurseiro Mossorense sobre isso. Certo? Essa aqui é uma aposta que eu acredito que vai cair, certo? O segurado inativo, certo? O segurado inativo do RPPSRN, que vier exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital, municipal, vai filiar-se ao RGPS. Então, vamos lá. Você está inativo, certo? Você está inativo. E aí você é o inativo do RPPS. Se você vier a exercer mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal, você vai filiar-se ao RGPS. Da mesma forma que aqui na lei também tem, pessoal, é o seguinte, você é ativo, a previsão do parágrafo 3º é inativo, ok? Mas você é servidor ativo e ganhou para vereador, certo? Se você concomitantemente, você ficar no seu cargo e ficar como vereador, você também vai fazer inscrição no RGPS com relação ao cargo de vereador. A perda da qualidade do segurado ocorrerá nas hipóteses de morte, é o nosso parágrafo 7, o artigo 7, perdão, e exoneração ou demissão. Certo? Deixa eu ver se eu consigo descer aqui. Deixa eu ver se eu consigo descer aqui esse artigo para que a gente coloque no cantinho só. Não. A formatação não me ajudou aqui. Mas, enfim, importante é o que a gente está falando. A perda da qualidade segurada ocorrerá nas hipóteses de morte, morreu, você vai perder a qualidade segurada, é óbvio. Exoneração, certo? Ou demissão. Pessoal, qualidade de segurado. Qualidade de segurado. Aqui é o que eu digo, né? Que meu aluno sabe, uma QP, uma questão de prova. Aqui é uma questão de prova, senhores. Com relação aos beneficiários. Quem são os beneficiários? Atenção, você vai fazer a prova domingo, né? Amanhã, no caso. Ó, nós temos 3, vamos chamar de classe. Nós temos o primeiro, presta atenção, nós temos o segundo e nós temos o terceiro. Beleza? Presta atenção quem é. O cônjuge, o companheiro, a companheira, inclusive do mesmo sexo, o filho não emancipado, menor de 21 anos, então eles consideram a idade de 21 anos, ou inválido, inválido não tem idade, certo? De qualquer idade. Ainda que tenha deficiência intelectual ou mental, que o torna absoluto ou relativamente incapaz. Vamos chamar isso aqui de primeira classe. Nós temos a segunda classe, que são os pais, e nós temos aqui a terceira classe, certo? Que é o irmão do emancipado de qualquer condição, menor de 21 anos, inválido de qualquer idade, ou que tenha deficiência intelectual. Mesma previsão aqui com relação ao filho. Então, nós temos, na primeira classe aqui, o cônjuge, o companheiro, o filho menor de 21 anos, se maior inválido, certo? Beleza. 2, pais, 3, os irmãos. Aí vamos para a regrinha que vai estar em sua prova. Presume-se a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso 1, filho, companheiro, inclusive do mesmo sexo, tá? Enquanto que as demais pessoas devem ser comprovadas. Então, o pai tem que comprovar, o irmão tem que comprovar. Galera, não chega a tio, não chega a sobrinho, não chega a avô, certo? Não esqueça isso. E essa, para questões de caso concreto, esse parágrafo 2º é muito interessante. A existência de dependente indicado em qualquer dos incisos deste artigo exclui o direito do benefício os indicados no subsequente. Vamos lá. Se eu tenho os dependentes de primeira classe, lembra que eu chamei de classe? De primeira classe aqui,
eu excluo o segundo, excluo o terceiro. Eu não tenho de primeiro, mas eu tenho de segundo, certo? Então, eu tenho, eu não tenho de primeira, não tenho, eu tenho os pais, não tenho os pais e tenho o irmão. Então, uma classe, ela vai excluir a outra, certo? É o que diz aqui, ó, existência de dependência indicada em qualquer dos incisos deste artigo, exclui o direito ao beneficiário indicados nos incisos subsequentes, certo? Então, se eu tenho pais, eu tiro qual subsequente? Eu tiro o irmão. Se eu tenho do inciso 1 da primeira classe, eu tiro os pais, certo? Não esqueça a regrazinha básica, que eu acho que vai estar na sua prova. Tem um fato aqui bem interessante que eu vou trabalhar com vocês. O divorciado consta separar judicialmente, de fato, ou ex-companheiro, desde que receba pensão de alimentos, concorre em igualdade de condições com os dependentes referidos no inciso 1 deste artigo. Só piso aqui para vocês. Pessoal, esse quarto, esse parágrafo quarto aqui, olha como é interessante, ó. O filho, primeira classe, né, que se refere ao inciso 1, e o irmão, que se refere ao inciso 3, manterão a condição de dependentes, né, até os 24 anos, se ainda estiver o quê? Cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. Pessoal, ensino superior ou escola técnica de segundo grau, certo? Por quê? Porque com 21 anos acaba a dependência do filho. Mas o filho está cursando o ensino superior, ou o filho está cursando uma escola técnica de segundo grau. O que acontece? É estendido até 24 anos. Fica extensível até os 24 anos. Beleza? Ó, parágrafo 9 também interessante para a gente. Para fins dessa lei complementar, equipara-se a filhos, ó, equiparação aos filhos, certo? Mediante declaração escrita do segurado e desde que comprovada a dependência econômica. Quem, pessoal? Quem? O enteado e o menor sob guarda. Perdão, sob tutela. Então, veja, o enteado, certo? Ou o menor sob tutela, mediante o quê? Comprovada a dependência econômica, eles são equiparados a filhos. Beleza. Só bizu, pessoal, só bizu, certo? Inscrição no órgão gestor. Possa ser que nós tenhamos aí uma questão sobre isso no nosso concurso unificado, né? A inscrição do segurado no órgão gestor previdenciário será o quê? Obrigatória. Sua banca vai dizer que é facultativa. Tem algum aluno que assistiu minhas aulas de revisão na turma do concurso unificado? Pois é, ó. A gente fez várias questões sobre isso. E automática, devendo ocorrer por ocasião da investidura do cargo público efetivo, certo? Então, veja, pessoal, é obrigatório, não é facultativo, não. Ah, eu vou me inscrever na Previdência se eu quiser, não. Meu amigo, foi nomeado, tomou posse, já era. E aí, pessoal, eles vêm dizendo aqui, né, no artigo 11, quem são obrigatoriamente inscritos no órgão gestor previdenciário. Pessoal, eu estou trabalhando com o que está escrito na lei. Vocês que já estudaram, vocês sabem que tem algumas divergências na lei com relação à Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, né? A Constituição do Estado do Rio Grande do Norte diz que a aposentadoria compulsória é 75 anos de idade, a Lei Complementar 122 diz que a compulsória é 70 anos, certo? Enfim, nós temos essa divergência. Então, vocês têm que observar o seguinte, o que é que a lei está falando? Qual é a previsão legislativa? Aí você vê qual é a previsão legislativa e marca de acordo com a lei, certo? E aqui, pessoal, no artigo 11, certo? Quem é obrigatoriamente? O servidor titular de cargo efetivo, dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo, incluindo Tribunal de Contas, Judiciário, Ministério Público, suas autarquias. Mesma coisa que a gente já viu, certo? O servidor aposentado que estiver no exercício desses cargos aqui, ó, tá bem? Beleza? E aí, veja como é interessante. Como é a inscrição, pessoal? Ah, professor, é, não vai ler toda a lei, não, pessoal. É bizu, a prova já está em cima. Eu estou trazendo o que eu acho que pode perguntar para vocês, certo? Incumbe ao segurado a inscrição de seus dependentes,
podendo estes promovê-la se aquele falecer sem ter efetivado, certo? A inscrição pós-morte. Então, os dependentes, né, mediante comprovação, pode fazer, enquanto em vida, o segurado não tiver feito. A inscrição do dependente inválido ou com deficiência mental ou intelectual requer sempre a comprovação dessa condição dele, da invalidez, por inspeção médica no órgão competente, certo? O órgão competente. Tem que apresentar documentos, né? Tem que apresentar documentos para inscrição. Aí, olha o parágrafo 3º, como é interessante. É a perda da qualidade de segurado, salvo pela morte, implica automaticamente o cancelamento da inscrição dos dependentes. Mas é óbvio, pessoal, veja, se eu tirar o evento morte, porque o evento morte vai gerar para o dependente um benefício, certo? O servidor foi demitido. Via de regra, o dependente ele deixa, né, de ser dependente. A inscrição dependente será cancelada quando este perder a qualidade de beneficiário. Por exemplo, mais de 21 anos é uma situação em que ele vai ter aí cancelada a sua qualidade de dependente. Aí nós chegamos ao mítico parágrafo 5º, certo? Após a perda da qualidade de beneficiário, nos casos de filho ou equiparado, sobrevindo invalidez, e desde que comprovada a inexistência de renda ou bens, poderá ser readquirida a condição de dependente, promovendo-se nova inscrição. Pessoal, memoriza, certo? Olha o que diz o parágrafo 5º. Você perdeu a qualidade de beneficiário. No caso de filho equiparado, certo? Aí sobreveio para o filho equiparado uma invalidez. E ele conseguiu comprovar a inexistência de renda ou bens. Então, ele vai, mediante comprovação e tal, ele vai readquirir a condição de dependente. Bom, o plano de custeio eu vou tratar no finalzinho, certo? Porque eu vou dar uma prioridade aqui a alguns temas que eu acredito que nós teremos aí mais questões na prova, certo? Então, no finalzinho eu volto aqui para o plano de custeio, certo? Falar um pouquinho também depois de não recolhimento, certo? Deixa eu descer aqui. Pronto. CEPS, eu acho que é algo que vai estar na nossa prova. CEPS, eu acho que é algo que vai estar em nossa prova. Então, vamos dar uma olhadazinha, né? Pessoal, eu estou falando de acordo com a Lei Complementar 308, que é esse arquivo aqui que foi passado em tese para o seu examinador, certo? Então, eu sempre estou dizendo isso em aula. Eu não sei qual é o grau de atualização que a banca do concurso passou as leis para o examinador. Vocês que estão estudando, não só aqui com a gente, mas em diversos cursos preparatórios, vocês sabem, né, algo que eu já disse há muito tempo. Nós temos situações em que a Constituição diz uma coisa, a Constituição diz uma coisa, a lei complementar diz outra, certo? Às vezes, por incrível que pareça, conflita até com a Constituição Federal. E o que é que eu sempre oriento aos meus alunos? Faça de acordo com o comando da questão. Se a gente achar que está errado, a gente entra com recurso, certo? Fica instituído o CEPS, órgão superior de deliberação, vamos lá, os grifos. Colegiada, vinculado ao órgão gestor previdenciário, composto de 10 conselheiros efetivos e 10 suplentes, certo? Todos escolhidos entre profissionais com formação e experiência, notório saber jurídico nas áreas da seguridade, administração, e aqui tem as áreas, né? Economia, finanças, direito. Beleza. O que é que eu acho que pode cair para a gente, certo? Essa diferença básica, pessoal, como disse Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Veja, o CEPS, ele vai ser escolhido, o presidente CEPS será escolhido
pelos membros do Conselho, que será composto pelos seguintes representantes. Pessoal, uma coisa são os representantes. Outra coisa, certo, é quem não pode compor o CEPS, que está aqui, ó, no parágrafo 5º, certo? Então, preste atenção aqui no bizu, ó o bizu aqui. Quem é que vai compor o CEPS? Um, um, um representante, viu? Não um membro, um representante do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público Estadual, Tribunal de Contas, servidores ativos, representantes dos pensionistas, certo? Quem pode participar? Aí, olha o que diz o parágrafo 5º aqui. Não poderão ser designados para compor o CEPS, por lhes competir fiscalizar e o julgamento dos atos relativos à gestão do FUNFI. Então, veja, pessoal, eu tenho representação, olha como é interessante, eu tenho representação da Assembleia Legislativa, né, do Poder Legislativo, mas os deputados estaduais, eles não podem compor. Aqui eu vejo a questão de prova. Marcar aqui o selo QP, questão de prova. Eu tenho lá que deve compor, né, o CEPS, indicação do Poder Judiciário, mas os juízes de direitos e embargadores do Tribunal de Justiça, eles não podem participar, certo? Eu tenho lá que um representante do Tribunal de Contas do Estado, porém os conselheiros não podem participar, certo? Eu tenho que ter um representante do Ministério Público, mas os membros, quando eu falo membros, a gente fala promotor, não pode participar. Olhe o bizu, certo? Olhe o bizu aí para vocês não errarem, certo? O CEPS vai reunir ordinariamente em sessões mensais, com a presença da maioria absoluta de seus membros, e extraordinariamente com antecedência mínima de 5 dias, memorize datas, 5 dias, quando convocado pelo presidente, pelo menos, 3 de seus membros. Previsãozinha aqui do funcionamento dos CEPs. Bom, com relação aos CEPs, pessoal, bom é a competência, certo? Bom é a gente saber a competência. Tem muitas, né? Tem muitas. Estabelecer e normatizar as diretrizes complementares do regime próprio de previdência, apreciar e aprovar a proposta orçamentária, conceber, acompanhar e avaliar a gestão operacional econômica e financeira dos recursos, certo? Então, tem muitas atribuições aqui deles, é que você, em tese, já era para ter lido, certo? E eu não vou ler um por um, porque senão a gente vai deixar muito longo. Como eu disse, aqui eu estou trazendo bizus para quem nunca leu. Eu nunca li, por isso que eu não resolvi. As minhas revisões, eu trabalhei com questões nas turmas, inclusive na turma de questão. Hoje eu estou trazendo só bizus para quem nunca leu. Vamos supor, você chegou aqui ao canal agora. Ah, eu nunca li. Então você vai ter pelo menos uma noção geral das leis, né? Chegamos ao Conselho Fiscal, órgão superior, deliberação colegiada, vinculado ao IPER, composto por 8 membros efetivos e 8 suplentes. CEPS, veja, pessoal, veja só, aí você vê aqui que já está grifado, ó, vem para cá. CEPS, funcionamento, aí você traz para cá. Por isso que eu grifei aqui para vocês memorizarem. 10 conselheiros efetivos e 10 suplentes. Quando a gente vai para o Conselho Fiscal, o que é que a gente tem? Nós temos que no Conselho Fiscal são 8 membros efetivos e 8 suplentes. Por que que eu estou frisando isso? Porque a nossa banca ela tem o hábito de trabalhar com letra de lei, certo? Todos escolhidos entre profissionais com formação, e aqui ele diz qual é a formação do pessoal do Conselho Fiscal. É muito parecido, pessoal, a composição com o CEPS, beleza? Porque vai mudar só, basicamente, quantidade, mas um representante do Poder Executivo, né, um representante do Executivo, do Judiciário, do Legislativo, do Ministério Público, certo? Do Tribunal de Contas do Estado. Será, pessoal, será que nós vamos ter no Conselho Fiscal aquelas mesmas vedações? Nós vamos ter as mesmas vedações.
Não poderão participar deputados estaduais, juízes e desembargadores do TJRN, certo? Conselheiros do Tribunal de Contas, membros do Ministério Público Estadual, aquelas mesmas vedações. Por isso que eu digo que aqui a gente tem uma questão, certo? Mesmas vedações que a gente tem para o CEPS, a gente vai ter para o Conselho Fiscal, certo? Então, é bom se atentar a isso, beleza? Aí a gente vai ter as competências do CEPS, certo? E aqui, pessoal, ó, aqui, com certeza, a gente vai ter uma questão de prova, certo? Questão de prova aqui, certo? Veja como é interessante. O artigo 43, ele vem trazendo o seguinte, são benefícios quanto aos segurados. Olha aqui, ó. Eu tenho aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição e aposentadoria voluntária por idade. E aí eu tenho, ó, aí eu continuo, né? O auxílio doença, salário maternidade, salário família, e aí eu tenho quanto aos dependentes, ó. Vai ter uma questão perguntando qual é benefício para dependente. Pode anotar aí. Pensão por morte e auxílio reclusão. Nós teremos uma questão sobre isso na prova, perguntando quais são os benefícios que são para o segurado e quais são os benefícios que são para os dependentes, certo? Então, nós vamos ter algo sobre isso. Bom, friso mais uma vez, eu estou na Lei Complementar 308. Digo mais uma vez, a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, em alguns momentos, vai falar, trazer previsão diferente. Então, você tem que ver o comando da questão, se a questão está dizendo, de acordo com a Lei 308 e tal, beleza? Então, cuidado com relação a isso, pessoal, para não errar, certo? Veja só aqui, ó, só mostrar isso aqui para vocês, ó. Aposentadoria compulsória, certo? Olha o que ele fala aqui na aposentadoria compulsória, certo? Ele fala que é 70 anos, ó. Deixa eu riscar aqui para vocês, ó. Ele fala que é 70 anos. Mas a Constituição do Estado do Rio Grande do Norte trata diferente. Por isso que eu digo, você tem que saber o que é que a questão está querendo. Qual o comando da questão? O comando da questão é a Lei 308. Beleza. Então, você vai marcar 308. E aí, isso aqui vai dar uma confusão, certo? É muito parecido, pessoal, o concurso unificado com o que aconteceu no IDEMA. No IDEMA, colocaram uma legislação que, pelo amor de Deus, que é legislação que a gente nem encontrava. Teve uma legislação que a gente encontrou um recorte do Diário Oficial de 80 e pouco, que nem PDF estava, diga aí. Mas, enfim, eu quero trabalhar com vocês aqui, certo? Alguns benefícios que eu acredito, né, que aí serão cirúrgicos para vocês acertarem as questões no domingo, né? E um deles que eu quero trabalhar é o auxílio doença, certo? Então, eu escolhi alguns aqui, eu vou escolher para a gente trabalhar o auxílio doença. Então, se você ainda não leu os outros, veja o auxílio doença e lê os outros agora aí na reta final, beleza? Meus alunos já estão carecas de saber isso aqui que eu vou dizer. O auxílio doença será devido ao segurado ativo que ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias, certo? Qual é a remuneração? Considerar em renda mensal correspondente a 100% do subsídio da remuneração do segurado, por ocasião da data do evento, e será pago pelo órgão ou ente público que estiver vinculado, ou por aquele que esteja cedido sem ônus para o órgão cedente. Beleza. O que é que a gente tem mais, pessoal? Os primeiros 15 dias é pago pelo órgão, a partir do 16º dia vai ser pago aí pelo regime previdenciário, certo? Fim do prazo do benefício, o segurado será submetido a nova inspeção médica, que concluirá pela volta ao serviço, é uma possibilidade, pela prorrogação do auxílio-doença,
pela reabilitação para exercer seu cargo ou pela aposentadoria por invalidez. Então, quando ele for passar por uma avaliação, na avaliação vai ter isso aqui. Você lembra que eu falei dos 15 primeiros dias? Aqui, ó, nos 15 primeiros dias consecutivos de afastamento do segurado por motivo de doença, é responsabilidade do órgão ente público a que estiver vinculado, certo? Ou daquele que esteja cedido sem ônus para o cedente. Beleza? Sendo devido ao auxílio-doença, então, auxílio-doença, pessoal, ele vai ser devido, ó, sendo devido ao auxílio-doença, a contar do 16º dia de afastamento da atividade. Esse afastamento dos 15 primeiros dias vai ser mediante a apresentação de atestado médico. E aí, uma aposta que eu estou fazendo, né, para domingo, é esse parágrafo 7º aqui, ó. Concedido novo benefício decorrente de mesma doença dentro de 60 dias seguintes à cessação do benefício anterior, este será prorrogado. Aí, os 15 primeiros dias, ficando o Estado desobrigado ao pagamento relativo aos 15 primeiros dias. Então, ele prorroga. Você saiu de um auxílio-doença, se dentro de 60 dias você tiver uma recaída dessa mesma doença, é considerado como uma prorrogação. Uma prorrogação. Beleza? Se você, segurado e goza de auxílio-doença, insuscetível de reabilitação para exercício do mesmo cargo, deverá ser aposentado, certo? Aí vai ter a aposentadoria. Salário maternidade é outro que eu acho que vai estar. E aí eu volto, eu friso a vocês que é de acordo com a lei complementar 308, porque a sua prova vai dizer, segundo a lei complementar 308, certo? O salário vai ser por 120 dias consecutivos, com início entre o 20º, entre o 28 dias antes do parto e a data da ocorrência deste. Em casos excepcionais, os períodos de repouso anterior e posterior ao parto podem ser aumentados em mais 2 semanas, certo? O salário vai ser integral, isso aqui é tranquilo. Mas o que é que eu acho que a nossa prova ele vai trazer, certo? Esses prazozinhos aqui do 51. Deixa eu diminuir aqui para ficar no canto só. Eu acho que aqui, pessoal, onde nós teremos uma questão de prova aqui, ó. A segurada que adotar ou obtiver guarda judicial para fins de adoção de criança devido salário da maternidade nos seguintes períodos. Eu acho que vai ser aqui. Primeiro, 120 dias se a criança tiver menos de 1 ano de idade. 60 dias se a criança tiver entre 1 e 4 anos incompleto de idade. 30 dias se a criança tiver de 4 a 8 anos. Então, eu acho que aqui nós estamos diante de uma questão de prova, certo? De uma questão de prova. Se a criança tiver menos de 1, 120 dias. Se a criança tiver mais de 1 e menos de 4, 60 dias. Se a criança tiver mais de 4 e menos de 8, certo? Perdão, menos de 8 não, até 8, aí serão 30 dias. 120, metade 60, metade 30. Leva isso para a sua prova. O outro benefício que eu quero tratar com vocês aqui é a pensão por morte. Eu acredito que também vai estar lá na nossa prova. A nossa velha e boa pensão por morte. Certo? E aí, o que eu vou destacar aqui? O que eu vou destacar aqui para a pensão por morte? Eu vou destacar, pessoal, essa daqui, ó. A pensão por morte, aqui, parágrafo primeiro, será concedida a pensão provisória por morte presumida do segurado nos seguintes casos, certo? Primeiro caso aqui, deixa eu ver se eu consigo estender. Primeiro caso, antes sentença judicial declaratória de ausência ou mediante, deixa eu só
Aqui, ante não, mediante, também tá mesmo. Mediante sentença judicial declaratória de ausência ou mediante prova de desaparecimento em consequência de acidente, catástrofe ou desastre. Então, é concedido uma pensão provisória de morte, certo? Ou morte presumida. Professor, mas ela pode ser transformada em definitiva? Pode sim. Ó. A pensão provisória será transformada em definitiva com a comprovação da morte do segurado, ausente ou cancelada mediante o requerimento mesmo, ficando os dependentes dispensados de repor valores recebidos, salvo se tiver agido de má fé, certo? É a nossa previsão. Então, ela pode ser transformada em definitiva, se conseguir provar a morte do segurado ausente, ou cancelada, né, se por acaso ele reaparecer. Tranquilo com relação a isso. E 58 também é uma aposta minha, o 58 também é uma aposta minha. A pensão por morte será devida a dependentes a partir de quais datas? E aqui, pessoal, vai ter uma questão. Por quê? Nós temos 3 datas aqui, ó. Pelo menos nesse primeiro plano. 3 datas, 4 aqui embaixo. Ó. Primeiro, do óbito. Aí, qual é o prazo? 90 dias. 90 dias do óbito quando requerida nos 90 dias subsequentes. Morreu hoje, 90 dias. Se eu requerer dentro de 90 dias, o pagamento vai ser retroativo à data do óbito. Da data do requerimento, certo? Após 90 dias. Do trânsito julgado da adesão judicial, no caso, declaração de ausência, certo? Da ocorrência do desaparecimento do segurado por motivo de acidente, desastre ou catástrofe, mediante prova inidônea, certo? Então, ocorreu o desaparecimento do segurado e tal, vai ser daquela data mediante prova idônea, certo? Que prova. Então, pessoal, isso daqui é uma questão de prova, certo? Isso aqui vai estar. Professor, eu fiz a prova e não estava. Beleza, você memorizou? Memorizei. Show de bola. Se tivesse caído, você tinha acertado. Até porque em 1 hora, 40 minutos, você trazer a previsão de uma lei toda, né? Então, a gente tem que focar em pontos principais. A pensão será rateada em todos os dependentes em partes iguais e não será protelada por falta de habilitação de outro possível dependente. Uhum. Parágrafo, ou artigo 63. Reverterá aos demais dependentes a parte daquele cujo direito à pensão for extinto. Beleza? E aí, pessoal, ó, o outro que eu quero trabalhar é o auxílio reclusão. E eu vou trazer aqui na previsãozinha final, a gente já está quase terminando, uma partezinha bem interessante, e muito interessante mesmo, que se cair, geral vai errar, mas vocês não irão errar. Geral vai errar, mas vocês não vão errar, porque vocês vão estar aqui assistindo. Certo? Então, vamos lá. Eu trabalhei alguns, né? E eu vou trabalhar agora o auxílio reclusão. Mais uma vez, eu digo a vocês o seguinte: nós estamos trabalhando com a letra da Lei 308, que é o que deve cair no concurso unificado de domingo, que aí vai ser uma experiência muito boa para o concurso da Polícia Penal, que a gente vai saber como é que a banca ela trata o nível superior, certo? Auxílio reclusão, esqueço que vocês veem na televisão, certo? Auxílio reclusão constitui importância mensal devido aos dependentes do segurado recolhido da prisão, esqueça esses valores, certo? Que não perceber remuneração dos cofres públicos. Isso, o dependente, né? Não estiver em gozo do auxílio-doença ou aposentadoria e corresponderá a outra remuneração de contribuição do segurado do cargo efetivo. Isso aqui ele não vai perguntar. Se ele quiser perguntar, ele vai começar aqui, ó. O auxílio reclusão será rateado em partes iguais entre os dependentes do segurado, e aí quem ele elencou, né, que é segurado, o auxílio será pago, né, será devido a contar da data que o segurado preso deixar de perceber a remuneração ou subsídio, em algum momento que ele parar, não é, pessoal, que ele foi preso e a família vai começar a receber, os dependentes começam a receber, não. Certo? Tem que ter uma cessação, ó, certo? Tem que ter uma cessação a contar da data que o segurado preso deixar de receber a remuneração ou subsídio, certo?
Mesma coisa do RGPS. Ele fugiu a fuga do segurado, o benefício será suspenso e será restabelecido somente a partir da data da sua recaptura ou reapresentação à prisão. Nada sendo devido aos dependentes enquanto estiver o segurado evadido. Então, ele fugiu, os segurados param de receber, certo? Sem nenhum problema com relação a isso. Aí, olha só esse bizu aqui do parágrafo 7. Se o segurado preso vier a falecer, o benefício será transformado em pensão por morte. Então, se ele morrer no cárcere, certo? Aí a pensão vai ser transformada, o auxílio reclusão vai ser transformado em pensão por morte. O pagamento do auxílio reclusão cessa a partir do de imediato aquele que o segurado for posto em liberdade, ainda que é condicional, ou no trânsito julgado da sentença condenatória que resulte em perda do cargo. Veja, trânsito em julgado com a perda do cargo, ele deixa de ser segurado, certo? E aí vai cessar o pagamento por óbito. E aí, pessoal, foram os dois benefícios que eu quis trazer para vocês, certo? A lei, ela é muito grande, certo? Ela tem muitos pormenores que em uma hora e tal, a gente não teria tempo suficiente de ver todas as previsões, certo? Eu quero que vocês se atentem aos 72, ó. Para fins de concessão de benefícios do RPPS, é vedada a contagem de tempo fictício, certo? Fictício. Então, você não pode ter o tempo ficto, né, contado, certo? Então, é isso. E aí, pessoal, vamos falar só um pouquinho aqui do custeio, né? Eu vocês que eu ia falar um pouquinho do custeio na parte final, trazer só o que eu acho que é mais interessante numa reta final, até porque aqui, como eu digo, são bizus para que a gente possa tentar aí colocar na mente de vocês nessa reta final. Quando a gente fala de custeio, pessoal, a gente fala de onde vem o dinheiro, né? Até porque a gente viu os planos, a gente viu o auxílio reclusão, o auxílio doença, são situações em que há um pagamento, né, de dinheiro, beleza? E como é que vem? Vem a partir do plano de custeio, que ele vai ser revisto periodicamente, certo? Esse plano de custeio ele vai ser visto periodicamente, beleza? Cuidado que sua prova pode dizer decenalmente, anualmente, ele fala periodicamente, certo? Vai depender das conjunturas, do estado, enfim. Mais à frente aqui, pessoal, eles dizem, ó, que constitui receita, certo? De onde é que vem o financiamento disso aqui. E aí, não, das contribuições previdenciárias do Estado incidente sobre a folha de pagamento dos servidores, estão vinculados ao RPPS, a contribuição previdenciária dos segurados ativos e inativos que estão vinculados ao RPPS, doações, resultado das aplicações financeiras, né? Enfim, são muitas fontes de custeio para a Previdência, né? E aí eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa, certo? Deixa eu descer aqui. Pronto. Aqui a gente fala de prazo, ó. Responsabilidade pelo desconto previdenciário e recolhimento ao IPR, certo? Compete ao gestor previdenciário o desconto das contribuições que recaem sobre os benefícios previdenciários por ele administrado e pagos por aqueles relativos aos próprios servidores. Então, cada órgão aqui vai fazer o seu desconto. Os titulares do Poder Judiciário, Legislativo, nele incluído o Tribunal de Contas e o Ministério Público, serão responsáveis, olha, pelo desconto da importância correspondente à contribuição previdenciária de seus servidores, certo? E pelo respectivo recolhimento em favor do órgão gestor previdenciário. Descendo aqui mais um pouquinho, aí, ó, que eu acho que a nossa banca vai trazer alguma coisa sobre isso.
Constatada a falta de recolhimento de qualquer contribuição ou outra importância devida nos termos da lei complementar, o órgão gestor previdenciário lavrará notificação de lançamento com discriminação dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se refere. Não houve aí, né, não houve recolhimento. Então, há uma falta de recolhimento. E isso aqui tem que ser muito bem visto, porque senão dá um desequilíbrio, né? E aí o órgão vai notificar, ó, devidamente notificado, o responsável pelo pagamento da contribuição terá o prazo, ó, apareceu o prazo aqui, pessoal, para a gente, ó, 30 dias para efetuar o pagamento ou apresentar a defesa, certo? Ou apresentar a defesa. E aí a gente volta para cá, certo? Pessoal, eu fiz um apanhado geral, eu sei que foi rápido, certo? Eu sei que foi rápido, mas, como eu disse, a lei ela é muito ampla, certo? Eu acredito que o que eu falei aqui, a gente vai ter algumas questões. Então, se esse aulão, essa aula, mesmo que rápida, serviu para trazer a você uma luz com relação a 308, fico muito feliz, certo? Nesse formato aqui, eu preferi não trazer questões, por quê? Porque a minha ideia é para quem nunca viu, certo? A Lei Complementar 308 tivesse aí uma ideia básica do que fosse a Lei Complementar 308, beleza? Então, até a próxima. Desejo uma boa prova aos senhores.